Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou Jaime Dias, coordenador de campo da Solidariedade no Brasil para o Projeto de Laranja. No último domingo, dia 30 de outubro, foi ao ar no Globo Rural uma linda reportagem do Projeto Fruto Resiliente. A partir dessa matéria, fomos procurados por muitas pessoas. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 12 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para que sejam cada vez mais sustentáveis, sendo socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, com a laranja. Globalmente, a Solidariedade está em mais de 40 países há mais de 50 anos. Já para os telespectadores que conhecem a Solidariedade e o projeto Fruto Resiliente, essa é mais uma live do nosso programa, onde trazemos temas de suma importância para os produtores e produtoras rurais, em especial os citricultores. Para ficar bem claro, para todos que estão nos assistindo, falo mais uma vez. O projeto Fruto Resiliente tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnica gratuitos. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Como um dos objetivos do nosso projeto é oferecer capacitação através de treinamentos aos produtores, nos últimos meses, em parceria com o Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, nós realizamos em Cordeirópolis, Santa Salete e Monte Azul Paulista um treinamento de boas práticas de aplicação de defensivos e calibragem de máquinas, com os profissionais do Aplique Bem. De uma maneira muito inédita, pelo menos para mim, após o treinamento, nós recebíamos muito feedbacks de produtores enviados aos nossos analistas que estão em campo, mostrando que estavam já aplicando todos os ensinamentos que foram dados nesse treinamento. Muitos estavam ajustando bicos de pulverizadores, trocando os bicos, fazendo os ajustes que foram passados pelos instrutores do Aplique Bem. Então, hoje, eu tenho o prazer de apresentar essa live a vocês com ele, que é pesquisador e diretor do Centro de Engenharia e Automação do IAC, o Hamilton Ramos. O Hamilton é um dos idealizadores do programa Aplique Bem e vai poder falar com a gente sobre esse assunto. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Esse evento deve durar mais ou menos 1 hora. Se vocês que estão nos assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos trazer para a nossa conversa. Hamilton, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que esse bate-papo seja muito proveitoso aos nossos espectadores. Então, a minha primeira pergunta para a gente logo iniciar, Hamilton, conta para a gente que metodologia é essa para um treinamento tão eficaz? Primeiro, boa noite, Jaime, aí, obrigado pelo convite. E você já começa bem a minha noite me dando esse feedback dos produtores que fizeram o treinamento do Aplique Bem, porque essa é uma indicação que nós estamos atendendo ao nosso objetivo. Né? E o Aplique Bem vem realmente de mais de 20 anos de estudo de perfil e de treinamento do aplicador rural. O aplicador rural ele tem um perfil diferente, né? O trabalhador rural tem um perfil diferente do trabalhador urbano. Via de regra, no trabalho rural, nós temos trabalhadores com perfil de escolaridade um pouco mais baixo, né? Via de regra, eles nunca receberam um treinamento para fazer essa atividade. Quando você pergunta
para qualquer aplicador de defensivos no campo, como ele aprendeu a trabalhar, a resposta mais comum é ele aprendeu com outro agricultor ou com um membro da família. Então, isso faz com que haja um leque de entendimento muito difícil para aplicação na agricultura. Isso não é só na laranja, tá? Isso é de uma forma geral. Então, o Aplique Bem, ele difere de outros treinamentos, porque ele é pensado no agricultor, ele é para o agricultor. Então, nós temos algumas premissas no treinamento, né, do Aplique Bem, que é o seguinte: o Aplique Bem, um treinamento, ele não pode ser desenvolvido pensando no treinamento. Então, você não pode ter um treinamento de aplicação de defensivos, criar uma cartilha, por exemplo, e achar que isso vai ser viável para o Brasil inteiro. Não é assim que funciona. As regiões têm as suas particularidades. Os trabalhadores rurais, via de regra, já estão há muito tempo longe da escola. Então, você querer reunir essas pessoas para trazer para um treinamento, para fazer um treinamento numa sala de aula, por exemplo, não é o ambiente deles. E isso faz com que o entendimento seja baixo. Então, no nosso conceito, não é o agricultor que tem que ir para o treinamento, é o treinamento que tem que ir para o agricultor. E trabalhar nas máquinas que ele está acostumado, na cultura que ele está acostumado. Né? Isso facilita o entendimento, isso melhora o entendimento. Da mesma forma, um treinamento, ele não pode ser só passar informação. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você passar informação. Qual que é a diferença? Quando você treina, você faz com que os agricultores entendam o conceito. Ou seja, ele entende por que ele tem que fazer daquele jeito. O que ele vai ganhar fazendo bem. E quando você simplesmente leva a informação, é como se ele decorasse para uma prova. Daí 10 dias, ele já esqueceu tudo aquilo que ele decorou. E aí ele tem dificuldade em, mesmo sendo vantajoso para ele tem dificuldade em incorporar aquelas informações, aquela tecnologia no dia a dia, porque ele já não lembra mais como faz. Então, tudo isso tem que ser levado em conta dentro de um projeto de treinamento. E tudo isso faz com que, para nós do Aplique Bem, e o Aplique Bem é uma parceria público-privada do IAC com a UPL, que é uma fábrica de defensivos. Só que as atribuições são totalmente distintas. O IAC é responsável por toda a parte técnica e a UPL pela parte de logística. Nós não envolvemos na logística e eles não envolvem na parte técnica. Tanto que você assistiu o treinamento e os agricultores assistiram o treinamento, e apesar de ser uma parceria público-privada com uma empresa de defensivos, não se fala de defensivos no treinamento. A pessoa não tem que comprar uma gota de defensivo, ninguém perguntou para você, na estruturação dos treinamentos, se o agricultor era cliente UPL ou não, ou se ele compra algum produto ou não. É totalmente desvinculado, e tem que ser desvinculado uma coisa da outra. E é por isso que nós somos parceiros. Isso é tão importante para nós do IAC que isso está em contrato. Tá? A pessoa não se pode falar de produto dentro do treinamento. Nós falamos de tecnologia de aplicação. E o nosso objetivo com o treinamento é mudar atitudes, é fazer com que o agricultor evolua. Por isso, Jaime, que dentro do Aplique Bem, número de pessoas treinadas, que é o básico da maior parte dos treinamentos que você vê na agricultura, número de pessoas treinadas não é, para a gente, um indicador de qualidade. Indicador de qualidade para o Aplique Bem é o quanto nós fomos efetivos em mudar aquela situação que nós encontramos inicialmente. Então, normalmente, pré-treinamentos, nós fazemos uma avaliação da situação, como estava antes do Aplique Bem, e por amostragem,
nós voltamos 1 ou 2 anos depois na mesma propriedade, que é quando se espera que a pessoa que recebeu o treinamento ela tenha esquecido até 80% daquilo que ela aprendeu e não aplicou, e nós fazemos uma nova avaliação para entender o que mudou ao longo desse período. E esse percentual de mudança é o nosso padrão de qualidade. E nós temos conseguido índices de qualidade superiores a 90% nesses 15 anos de Aplique Bem. E isso é um orgulho que nós temos. Eu não tenho dúvida, como eu te disse, logo depois que a gente, junto a vocês, fornecemos esse treinamento aos produtores, o feedback foi instantâneo, foi logo no dia seguinte. Então, Hamilton, conta para a gente, falando, né, em boas práticas na aplicação de defensivos, o que são essas boas práticas na aplicação de defensivos? Como descrever isso? Olha, é complexo. Mas, basicamente, quando a gente pensa em boas práticas, né, você já parte de um leque de opções. Primeiro, você tem que trabalhar com uma aplicação segura, tanto para o trabalhador, quanto ambientalmente, quanto para o alimento, que é o fruto que ele está produzindo. Então, o que nós estimulamos? Primeira coisa é trabalhar essa segurança na fonte. O que é trabalhar a segurança na fonte? Olha, o produto mais seguro é aquele que não precisa ser aplicado. Tá? Então, o agricultor ele vai trabalhar com defensivo quando ele precisa, quando a cultura precisa. Então, conceitos de manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, também fazem parte de uma boa aplicação. Uma vez que ele definiu o que ele precisa aplicar, você tem produtos com diferentes graus de perigo. Você tem produtos faixa vermelha, faixa verde, faixa azul. Então, como que o agricultor começa também a trabalhar a segurança? Olha, eu tenho um produto faixa vermelha e eu tenho um produto faixa verde que fazem a mesma coisa, que tem a mesma eficácia. Por que eu vou usar o vermelho? Não é? Perfeitamente. Ótimo. E aí, então, eu tenho que fazer, eu já selecionei um produto que é mais seguro, aí a tecnologia vai te dizer o seguinte, como fazer isso de forma correta e segura? E aí você depende de vários parâmetros, como a praga que você vai controlar, as características do produto que você vai usar, as condições ambientais em que você vai trabalhar, se o momento da aplicação é adequado para aquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você tem um fungicida que só tem ação curativa, né, que só tem ação preventiva, e você já tem a doença instalada, você pode usar o melhor pulverizador do mundo, né? Aquele fungicida não é a hora de você entrar com ele. Então, o agricultor tem que estar preocupado com essas coisas. E só depois que você conhece bem a biologia da praga. Por que a biologia da praga é importante? Porque o objetivo de uma pulverização não é colocar o produto na laranjeira. A função da pulverização é colocar o produto na laranjeira onde a praga que ele quer controlar está. Porque se o produto não chegar lá onde está a praga dele, ele pode cair 100% em cima da laranjeira, que ele vai ter 100% de perda. Porque ele não vai controlar bem. E essa é a função de uma boa aplicação. Então, eu vou te dar um exemplo. Na laranjeira, se você pegar bicho furão, tá? Bicho furão, você faz o controle da mariposa. Ótimo. Você tem que conhecer aonde ele está. Porque se você pensar o bicho furão, na biologia dele, durante o dia ele está lá no centro da planta. Então, se você vai regular um pulverizador, vai fazer uma pulverização diurna, você tem que fazer com que as gotas cheguem no interior da planta. À noite é o horário do voo do acasalamento, então o adulto está no ponteiro e na parte externa. Então, a forma de regular, a praga é a mesma, mas a forma de regular o pulverizador para uma aplicação diurna
É diferente de regular o pulverizador para uma aplicação noturna. Ô, Hamilton, pelo que você está falando, aplicar defensivo está muito além de botar ali no pulverizador a dosagem que é recomendada para o produto e simplesmente aplicar. Está muito além disso. Pelo que eu estou vendo que você está dizendo, muito além. Muito envolve além. nível de infestação, o hábito da praga ou doença. Olha, você envolve hábito da praga, você envolve capacidade de redistribuição do produto, e o produtor tem que entender isso. Eu costumo dizer o seguinte, olha, em tecnologia de aplicação, 10 litros por planta é totalmente diferente de 10 litros por planta. Por quê? Se você mudar só a ponta de pulverização, então, vou dar um exemplo prático para você. O produtor está controlando um ácaro da leprose que está mais na região interna da planta. Tá? Então, meu alvo é a parte interna da planta. Ótimo. Eu tenho pontas de pulverização que podem jogar exatamente o mesmo volume, mas com tamanhos de gota diferentes. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos pensar comigo. Olha, e esse é um erro muito clássico de aplicação. Se eu tiver na minha mão direita uma pedra de 50 gramas e tiver na mão esquerda 50 gramas de areia, se eu jogar os dois para frente, a pedra tem mais energia cinética, não tem? Ela vai mais longe porque ela tem mais massa, ela vai mais longe. A areia vai fazer o quê? Vai espalhar aqui perto de mim, porque ela vai espalhar e vai cair tudo mais perto de mim. Então, quando você trabalha com gotas maiores, a tendência é a gota maior e mais longe. Então, essa ideia, muito aplicador, muito produtor de citros ainda tem, de intercalar um difusor de 2 com um de 3, que seria um cone vazio com um cone cheio, porque fala que o cone vazio abre bem o cone, molha na parte de fora da planta, e o cone cheio dá um cone mais fininho, sai com mais velocidade e vai lá no meio da planta. Isso é mentira, e esse é um erro. Por quê? Vou pegar a mesma pedra de 50 gramas e os mesmos 50 gramas de areia. E agora, ao invés de jogar os dois para frente, eu vou soltar na frente de um ventilador. Qual que vai mais longe? Mudou o conceito da pulverização. Sim. Então, quando eu trabalho citros, a situação é diferente. Então, as gotas grossas, elas vão bater mais na parte... A impressão é que você está molhando melhor, porque as gotas grossas batem na parte externa da planta e escorrem, mas não conseguem penetrar. Enquanto que com a gota mais fina, você tem um maior volume de gota capaz de penetrar dentro da planta. Então, se você jogar 10 litros com gota grossa e 10 litros com gota fina, o controle é diferente. E dá uma dinâmica, traz essa informação que você está passando para uma dinâmica tão importante, porque eu penso o seguinte, uma aplicação, quando não é bem executada, muitas vezes o produtor vai aplicar determinado produto sob determinada recomendação e dosagem para combater, que seja uma praga ou uma doença. E muitas vezes, né, como pode acontecer de não deu o resultado que o produtor esperava, muitas vezes ele vai relacionar a esse insucesso ao produto. Esse produto não é bom, esse produto não é eficiente. Ou então, deixa eu aumentar a minha dosagem, porque a dosagem que eu utilizei foi pouca. Ou seja, ele está gastando mais dinheiro, ele está, talvez, intoxicando a planta, despejando mais defensivo no solo, contaminando o solo, contaminando recursos hídricos, dentre todos os malefícios de uma aplicação ruim, uma aplicação mal feita, né? Então, eu acho que você mostra para mim que é tão importante uma calibração de um equipamento, né, para ter uma eficiência lá na aplicação. Não tenha dúvida. Vou te dar um exemplo prático, tá? Para o produtor poder entender aquilo que eu estou dizendo. Se você pegar
Pega uma fruta de laranja, uma frutinha de laranja, pequena, tá? Eu tenho uma xícara cheia de uma calda de um fungicida qualquer. E eu tenho um tambor de 200 litros cheio com a calda do mesmo fungicida. Se eu mergulhar esse frutinho dentro dos dois, a quantidade de produto parando no frutinho muda? Não. Então, a partir de um determinado volume, que normalmente o produtor pensa em aumentar volume, mas a partir de um determinado volume, se você aplicar uma xícara ou um tambor de 200 litros, o que está parando na laranjeira é exatamente igual. Então, o que o produtor tem que pensar é como eu consigo parar isso aplicando uma xícara e não um tambor de 200 litros. Perfeitamente. Ele é o mais interessado nesse assunto, porque quando falam para mim, não, porque o produtor contamina o fruto, contamina o ambiente, contamina ele, alguma coisa no processo já me está errado, porque pensa comigo o seguinte, vamos supor que o índice de perda dele esteja em 50% do produto aplicado. Beleza. Quem é que está pagando por esse produto a mais? Ele. Ótimo. Se reduzir 50% a mais, você vai reduzir o custo de produção e vai aumentar o lucro do produtor. Fala para mim um produtor que você conhece que não quer ter mais lucro. Nossa, todos. Então, por que ele faria isso conscientemente? Não é? Então, se ele está fazendo, alguma coisa está falha no processo. E eu costumo dizer que na agricultura existem erros e falhas. E a gente tem que saber identificar um e outro. Erro é quando você sabe como fazer certo, mas você assume o risco ao fazer errado. Por exemplo, você está numa rodovia. Você sabe que o limite da rodovia é 100 km por hora. Você pode andar a 150, não pode? Sim. Mas você sabe que você está mais sujeito a risco de acidente, que você pode ser pego, vai ter uma multa, pode perder carteira. Você sabe de tudo isso. Ótimo. Mas você resolve correr o risco e andar a 150. Agora, falha é quando o agricultor faz aquilo porque aprendeu daquele jeito. Ele não consegue ver o erro embutido na operação que ele está fazendo. E esse é o mais comum. E essa é a função do Aplique Bem. Entender ele enxergar de uma forma mais correta. Ele entender o conceito da aplicação para que isso resulte em melhores aplicações, melhores controles, com redução de custo, com redução do volume de aplicação. E, normalmente, não se reduz aquilo que está parando na planta, mas se reduz aquilo que se perde sem saber. Sim, porque, como estava dizendo, né, Hamilton, dando sequência em toda essa sua explicação, falando em sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o quê? É o produtor, envolve o lado econômico, quando está economicamente viável para ele, né? Quando diminui os impactos ambientais, então, quando você faz uma aplicação que você está disponibilizando menos defensivo, né? Está evitando desperdício, ou seja, você está aplicando somente o que é necessário para aquela situação, você economiza água também, economiza horas máquina, exposição do aplicador, dentre diversos outros benefícios. Não tenha dúvida, e vou te dar alguns exemplos disso. Quando nós começamos os nossos primeiros trabalhos em parceria com o Fundecitrus, com o Centro de Citricultura, lá no início dos anos 2000, aplicava-se na citricultura cerca de 15 mil litros de água por hectare. Meu Deus. Tá? Nós viemos trabalhando isso com os agricultores, isso veio para 8, veio para 6, veio para 4, e isso hoje está em torno de 2 mil litros por hectare. Tá? De 2 a 4 mil litros por hectare. Essa água, nós fizemos um levantamento, e se você considerar a quantidade de água gasta por uma pessoa por dia, tá? Segundo os órgãos oficiais,
Só essa economia de água em São Paulo é suficiente para sustentar uma cidade com pouco mais de 600 mil habitantes durante um ano. Tá? Só o que se economizou aí. Então, e se você partir da definição da tecnologia de aplicação, o que é tecnologia de aplicação? É usar os conhecimentos científicos que proporcionem a correta colocação do produto no alvo, em quantidade necessária, de forma econômica e com o mínimo de contaminação de outras áreas. Isso é sustentabilidade. Sensacional, sensacional. Ô, Hamilton, explica para a gente calibrar um equipamento. O que é calibragem de máquinas? Como é feita a calibragem? Regular é uma coisa, calibrar é outra. Ótimo. Tá? Calibrar é o passo final da regulagem. Então, regulagem é onde você entende o teu sistema de aplicação e o que você precisa fazer. Então, na regulagem é onde você vai determinar, por exemplo, o tamanho de gota que você vai precisar, que filtros você vai ter que colocar na máquina, qual é a velocidade que você consegue andar, qual é a cobertura do alvo, e aí o alvo é aonde a praga está dentro da planta, tá? Qual é a cobertura, se aquela cobertura está adequada para fazer o controle, se ela não é nem excessiva, nem ela é abaixo, para possibilitar que eu não tenha controle. Então, organizar todos esses pontos faz parte da regulagem. Calibração é o passo final da regulagem, que é entender quantos litros por planta ou por hectare aquilo representa e quanto de produto eu tenho que pôr no tanque. Então, quando você regula, entre aspas, um pulverizador para jogar 10 litros por planta, você já errou todo o resto. Tá? Porque existe todo um passo, todo um processo antes e volume por planta ou volume por hectare, ele vai ser consequência daquela regulagem toda que você fez e nunca objetivo da regulagem. Então, quando se regula um pulverizador para jogar 10 litros por planta, a quantidade de erro que pode estar embutido nisso é muito grande. Tá? Dou alguns exemplos. Adianta você aplicar 10 litros por planta, você vai aplicar um cobre, por exemplo. Tá? Você vai aplicar um cobre e vai colocar 3, 4 quilos de um produto pó molhável dentro de um tanque de 2.000 litros d'água. Beleza. Aí o seu pulverizador está com um problema no sistema de agitação de tanque. E aí esse cobre ele vai decantar dentro do tanque, ele vai ficar a grande maior parte no fundo do tanque e em cima quase nada. Aí você vai distribuir esse produto na sua laranjeira. Desses 3 quilos, você vai jogar 1,5 kg nas primeiras 3 plantas e 1,5 kg no resto do pomar. Misericórdia. Se o teu padrão de qualidade é quantos quilos eu apliquei, nossa, eu sou bom pra caramba. Porque era para aplicar 30 quilos de cobre, eu apliquei 30 quilos de cobre, não é? Mas aí fica a pergunta, e como você distribuiu isso? Aí você conta para o tio o seguinte, quantos agricultores você já viu preocupado, não com quanto ele jogou, mas com como ele distribuiu esse produto dentro do pomar dele? Então, isso é regulagem. Perfeitamente. Eu já venho com mais uma pergunta para a gente dar continuidade. Mas antes disso, eu gostaria de reforçar um convite para quem está nos assistindo que acesse a plataforma do Citrus Conecta e assista ou baixe os materiais que estão disponíveis. E até mesmo entre no nosso grupo de WhatsApp para receber materiais e informações exclusivas. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Ô, Hamilton, então eu percebo, pelo que você disse, aplicação de defensivo, calibração é diferente de regulagem. Agora, uma pergunta, sempre que for fazer uma calibração, uma regulagem, ele sempre vai ter que trocar o bico do equipamento ou não? Não. Cada situação já é a mesma situação. Então, via de regra,
se eu estou trabalhando turbopulverizadores em citros, né, vai ser diferente de barra em canos, cereais, é um tipo de pulverizador diferente. Eu vou trabalhar com ele com gota fina. Ponto. Tá? Agora, o que o produtor tem que entender? Que quando eu vou trabalhar, por exemplo, gota fina, em turbo, eu tenho que fazer essa gota chegar lá no meio da planta. E aí eu vou ter alguns interferentes. Então, se eu tiver uma planta bem folhada, eu vou precisar de uma quantidade de ar maior para fazer aquelas gotas romperem aquela camada de folhas e chegar lá no meio da planta. Tá? Ótimo. Se eu vou precisar, o volume de ar que o turbo gera é sempre constante. Então, eu vou ter que andar mais devagar com essa máquina, para jogar mais ar na planta, para fazer com que ela chegue mais lá no meio. Se eu estou trabalhando depois de uma colheita, eu praticamente não tenho fruta, é mais fácil entrar. Então, às vezes, se eu estiver trabalhando com aquela velocidade que eu trabalhava antes, isso é desperdício, tá? Porque eu vou precisar de menos ar para fazer chegar lá, lá no meio, e o produtor tem que entender isso. Agora, você não precisa necessariamente mudar o bico, né? E a gente não recomenda mesmo que mude o bico, porque o produtor hoje tem alguns ramais. Antigamente, os turbos pulverizadores vinham com um número muito pequeno de bicos no ramal. Isso fazia com que os produtores tivessem que utilizar um pequeno número de bicos com gotas muito grandes, e daí vem essa ideia de que para pulverizar laranja precisa um volume muito alto. Hoje, via de regra, os pulverizadores já vêm com maior número de bicos. Isso permite, por exemplo, um produtor controlar volume, se o tamanho de gota é importante, considerar o número de bicos que ele quer aberto na barra de bicos passa a ser um fator de regulagem para ele, ao invés de trocar o bico. Por exemplo, existem os ramais especiais que tem lá 54 bicos. Ótimo. Então, se eu estou aplicando 10 litros por planta e eu posso trabalhar com 54 abertos. Olha, se eu quiser vir para 5, ao invés de mudar o bico da barra, eu posso trabalhar com um aberto e um fechado. Eu reduzi o ramal para metade, mas eu não mexi em tamanho de gota, que é muito mais importante do que volume. Entendi. Entendeu? Entendi. Existe... você não precisa aumentar seu custo para ter uma pulverização eficiente. Você precisa entender como funciona a pulverização. E, via de regra, melhorar a pulverização traz economia e não aumento de custo. Era isso que eu ia dizer, sobre aquilo que a gente estava comentando, né? Sobre, ao fazer uma aplicação com a dosagem correta, equipamentos calibrados, ajustados, é muito maior a possibilidade de ele atingir aquele alvo que ele se busca com mais eficiência do que com mais produto, né? Sim, sim. E você pensando por esse lado, muitas vezes uma aplicação bem feita leva a um período maior de ressurgência da praga. Então, isso também, além de você economizar na aplicação, te leva à necessidade de um número menor de aplicações por ano. E isso também impacta diretamente em custo. Tá? Então, quando você pensa qualidade da pulverização, é diferente. Mas, voltando, para uma pulverização de qualidade, ela só é possível se você tiver 3 fatores. Você precisa ter um bom pulverizador, né? Ninguém vai conseguir uma boa aplicação com esses aviões de contrabando, que é esses turbos que tem arame amarrado para todo lado, e borracha amarrado para todo lado, e vazando para todo lado. Tá? Não adianta isso. Você tem que ter uma boa máquina. Uma vez que você tenha uma boa máquina, você precisa saber regular ela bem. Então, ela tem que ser bem regulada. E no momento que você já tem uma boa máquina bem regulada, você tem que dar esse sistema na mão de um operador capacitado, para ele entender aquilo que ele está fazendo, a importância daquilo que ele está fazendo. Se você tiver esses 3 passos, isso vai te levar à qualidade.
Perfeitamente. Agora, me fala uma coisa, Hamilton. Qual que é a frequência que deve ser feita a regulagem e calibração? Uma vez por semana, a cada aplicação, a cada vez que se faz a troca de um produto, ou é uma vez por ano? Como que é essa frequência? Não, a regulagem você faz uma única vez. Uma O que única você vez. vai fazer frequentemente é a análise da manutenção daqueles aspectos que você regulou. Né? Então, olha, eu não tenho bico entupido que está levando a uma distribuição irregular, eu não tenho filtro entupido, eu não tenho vazamento. Ao longo do meu período de trabalho, as pontas não desgastaram a ponto de alterar tamanho de gota, a ponto de alterar volume em relação àquilo que eu tinha previsto inicialmente. Né? Então, você vai começar a pulverização, olha, eu vou fazer pulverização para pinta preta. Né? Nessa faixa, eu vou fazer a primeira aplicação de pinta preta quando eu ainda tenho chumbinho, né? Que é o frutinho bem pequenininho. Legal, é uma situação. Chega lá e regula o pulverizador para fazer a aplicação naquele momento. A partir dali, você vai fazer a sua aplicação e vai avaliar periodicamente se não alterou nenhum dos fatores que são importantes da regulagem que você fez lá no início. Né? Ó, nenhuma ponta desgastou, não quebrou, não entupiu, nada disso. Aí é a manutenção, isso é a manutenção periódica. Não, maravilha. Hamilton, o próprio produtor, ele mesmo consegue fazer, ou é necessário ele solicitar um profissional especializado? O próprio produtor, ele consegue fazer, tá? Mas é interessante ele ter um agrônomo acompanhando a aplicação, acompanhando pelo menos a regulagem. Mas uma vez aquilo que eu já te falei, importante para o agricultor é entender conceitos. Uma vez que ele entendeu os conceitos, o porquê ele precisa fazer, o passo a passo da regulagem, que é isso que nós levamos através do Aplique Bem, né? Ele consegue fazer a própria regulagem, Jaime, isso não é problema não. Então, e outra coisa dentro do Aplique Bem, né? Olha, Aplique Bem não tem tamanho de propriedade. Se tem um produtor que tem 300 pés de laranja e outro que tem 3 milhões, os dois vão participar do Aplique Bem de uma forma totalmente igual, porque ele é feito para ser eclético, ele é feito para atender a todos os níveis de produtores. Maravilha. Mais uma vez, eu reforço o pedido para que, se tiver alguma dúvida, mande no chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar essas perguntas e vai trazer aqui para o nosso bate-papo. Inclusive, Hamilton, tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou retransmitir para você. A gente tem aqui o Francisco de Paulo Garcia, ele é lá do noroeste do estado. Ele pergunta para a gente o seguinte: com relação a difusores, o que é correto? Usar todos iguais ou intercalar uma fileira de cada? Todos iguais, né? E procure não usar difusor de 3. Tá? Por que não usar difusor de 3? Por aquilo que eu falei. Difusor de 2 me dá uma gota cone vazio. Difusor de 3 me dá uma gota cone cheio. E, via de regra, na mesma pressão e na mesma vazão, cone cheio produz gotas maiores do que os cones vazios, que tem maior dificuldade de penetração na planta. Então, a partir do momento que só se trabalha com cone vazio, via de regra, se coloca todas as gotas dentro de um espectro que é capaz de penetrar tanto melhor na laranjeira, distribuindo melhor aquela cauda que chega. Então, por exemplo, né, se eu tiver um difusor também, tudo cone cheio, e estou aplicando 10 litros por planta, vai chegar 8 na parte externa e 2 vai conseguir penetrar e entrar na parte externa. Se eu pegar todos de cone cheio e trocar por cone vazio, eu vou parar 5 na parte externa e vou fazer com que 5 penetrem.
Então, para o mesmo volume aplicado, essa distribuição de gotas é que muda, e isso leva a diferenças de controle. Por isso que eu recomendo. Primeiro, também não adianta usar, tipo, cone vazio, não adianta usar cone vazio e com injeção de ar para aumentar o tamanho de gota. Também não adianta. Turbopulverizador trabalha com gotas finas, que são aquelas mais capazes de penetrar e mais fáceis de ser transportada por essa cortina de ar gerada pelos turbopulverizadores. Maravilha. Agora, Hamilton, uma pergunta vindo lá de Mato Grosso, seu Luiz Antônio. Como fazemos para ter o treinamento do Aplique Bem aqui na nossa região? Olha, é simples. O senhor procura com a sua cooperativa, com a sua revenda, quem é o representante da UPL na região. Porque como é distribuído as ações dentro do Aplique Bem? Nós, do IAC, somos responsáveis pela parte técnica. Então, nós temos 4 tecmóveis, que são os laboratórios que vão até o campo fazer avaliação de pulverizadores e treinamento de aplicadores. Nós fazemos isso no Brasil inteiro, né? Mas por uma questão de logística, nós precisamos dividir o país em regiões. Então, não dá, por exemplo, para um carro estar em Santa Catarina, depois ir para o Mato Grosso, ir para o Pará e na semana que vem voltar para Santa Catarina. Né? Então, nós temos que distribuir e fazer essa logística, e essa logística é feita no início do ano. Uma vez que essa logística é feita em parceria com a diretoria do Aplique Bem na UPL, isso é passado para os representantes da UPL em diferentes partes do país. Então, eles são encarregados de buscar cooperativas, associação de produtores, universidades, todas aqueles parceiros interessados em organizar um treinamento do Aplique Bem na região. Então, essas cooperativas, essas faculdades é que vão organizar dentro daquele período, e aí dentro daquele período estipulado, os técnicos do IAC vão até a região e desempenham aqueles treinamentos que foram agendados. Então, o mais fácil para o senhor é procurar quem é o representante da UPL aí junto com o distribuidor e entender com ele quando é que existe Aplique Bem programado para essa região. Ou então, o senhor pode entrar em contato através do e-mail engenharia@iac.sp de São Paulo.gov.br, que nós vamos encaminhar esse e-mail do senhor até a responsável pelo agendamento dos treinamentos e ela, então, responde para o senhor mais adequadamente. Ótimo. Hamilton, o mesmo Francisco que fez a pergunta sobre os difusores, ele volta com uma outra pergunta. Para controle do ácaro da leprose, difusor 2 ou 4 é melhor? 2. O 2 é melhor. 2 é melhor, porque o 4 vai me dar também... O volume é maior, volume por ponta é maior, né? E isso vai levar a gotas maiores. Mas veja, se eu tiver um difusor de 4, que me produza gotas finas, e um difusor de 2, que também produza gotas finas, tá? Via de regra, eles vão ser equivalentes. Eles não são, na teoria, porque o difusor de 4 produz gotas maiores que o difusor de 2, tá? Só por isso. Mas podem ter modelos de pontas de empresas diferentes que você tenha lá um difusor de 4 com uma gota fina, né? Aí na faixa de 150 a 200 micra, que a gente pode depois discutir o que é isso, mas é bastante técnico. Mas, produzindo uma gota fina, satisfaz a necessidade. Agora, o seu produtor de ponta tem que ser capaz de fornecer a classificação da pulverização, se ele produz gota fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa, para cada modelo e dentro da faixa de pressão que você está trabalhando, tá? Porque aí você vai definir
não só em termos de volume, mas você também vai definir em termos de tamanho de gota. E na seleção de uma ponta de pulverização, tamanho de gota é sempre o primeiro fator a ser considerado. Para citros, vou trabalhar com gota fina. Perfeito. Uma outra pergunta. Hoje, qual a quantidade de metros cúbicos de cauda recomendado para diferentes alvos, uma vez que a planta já esteja cubicada? Olha, esse trabalho é um trabalho, muito pouca gente sabe, mas esse trabalho de pulverização por metro cúbico de copa é resultado do IAC. Aquele trabalho que eu falei para vocês, que começou lá atrás, lá em 2000, nós fizemos vários trabalhos com volume por metro cúbico de copa, né? E chegamos na condição de quantos... Primeiro, citros, não adianta pensar em litros por hectare. Por que não adianta pensar em litros por hectare? A citricultura, nos últimos anos, saiu de 200 plantas por hectare para 600 plantas por hectare. Então, a capacidade, a massa foliar aumentou muito no hectare. E 10 litros por planta não quer dizer muita coisa, porque se eu chegar lá com 10 e aplicar 10 litros só na saia, resolveu? Também não. Então, o que a gente prega é que você tem que pensar em volume por metro cúbico de copa. Quanto eu tenho que jogar por metro cúbico? Né? E a forma de pensar é o seguinte: o Fundecitrus fez uma série de trabalhos determinando, olha, para pinta preta 70 ml por metro cúbico, para leprose você vai trabalhar com 100 ml por metro cúbico. Mas isso vem da teoria ou do conceito do seguinte: quando se começa a jogar a cauda na planta, se a planta está seca, quanto mais eu jogo, mais para na planta, mais produto para na planta. Isso é verdade até o ponto de escorrimento. Porque a partir do ponto de escorrimento, eu posso aumentar quanto eu quiser, que já não para mais ativo na planta, só aumenta a quantidade que está escorrendo. Tá? Então, o ponto de escorrimento é o ponto de inflexão entre aumentar ou não a quantidade de ativo na planta. Via de regra, pelo conceito antigo, laranja se pensa dose por 2.000 litros de água, dose por 4.000 litros de água. Por quê? Porque se pressupõe pulverizações acima do ponto de escorrimento, que é o padrão de citros. Tá? Precisa ser? Não, mas é. Então, para produtos acima do ponto de escorrimento, a dose é concentração. Para que a dose é concentração? Para que aquela quantidade de cauda parando na planta tenha uma quantidade de ativo suficiente para controlar a praga que eu quero. Então, se eu jogar 5, 10, 50 litros por planta, vai mudar o que está escorrendo, mas a quantidade de ativo que está parando na planta é igual. Então, o que acontece? Se eu reduzir de 15 para 5 e eu ainda estou acima do ponto de escorrimento, eu não preciso mexer na dose do produto. Porque eu só reduzi o que está escorrendo, mas eu não reduzi o que está parando na planta. Tá? Eu ainda estou acima do ponto de escorrimento. Só que se eu começar a trabalhar com 3 litros, aí eu posso ter abaixado do ponto de escorrimento. E aí, a hora que eu vou fazer a pulverização, eu não tenho bom controle. E qual é a impressão que eu tenho? Ah, não dá para eu trabalhar com 3 litros, porque quando eu trabalhei, reduziu a quantidade de ativo parando na planta. Bom, só reduziu porque você abaixou o ponto de escorrimento. Você poderia ter corrigido a quantidade de ativo para continuar parando a mesma a quantidade na planta, e aí você poderia ter trabalhado com um volume menor de água, mas a mesma quantidade de ativo na planta. Então, cubicar a planta serve para entender o seguinte: eu estou trabalhando acima ou abaixo do ponto de escorrimento?
Então, vamos supor que eu tenho uma planta de 3 por 3 por 3, tá? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27 metros cúbicos. Ótimo. Eu vou pegar ponto 1, né, o 100 ml por planta, por metro cúbico, quer dizer que o ponto de escorrimento dessa planta está em 2,7. Está em 3. Ótimo. Eu vou fazer minha regulagem sem me preocupar com isso. Sem preocupar. Ótimo. Eu acabei minha regulagem. Estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. Tá? Eu sei que o meu controle vai ficar bom. E o volume que eu estou gastando é 5? 5 é maior que 3, então eu posso usar o volume em concentração. Não preciso me preocupar com a quantidade de ativo parando na planta. Agora, se eu estou contente com o volume de água, estou contente com a cobertura, mas o volume que eu estou aplicando representa a 1,5 litro, ótimo. Eu sei que a cobertura está boa, eu sei que vai controlar, só que aí eu tenho que começar a pensar na quantidade de ativo. Eu não posso mais começar a trabalhar o produto em concentração, eu tenho que começar a trabalhar o produto por hectare. Tá? Porque aí eu preciso ter uma quantidade de ativo suficiente para controlar aquela praga. E é para isso que a gente cubica a planta. Né? Só para entender se eu estou acima ou abaixo do ponto de escorrimento, que é muito comum hoje isso em citros, se eu posso continuar usando a dose em concentração ou se eu preciso começar a usar a dose por hectare, por exemplo. Sim. Hamilton, em relação à umidade relativa e velocidade do vento, existe algum limitante para pulverização em citros? Existe, principalmente porque se trabalha com gotas finas. Né? E a grande preocupação em citros são aquelas gotas que evaporam no caminho entre o turbo e o meio da planta. Em citros, nesse ponto, ele é mais restritivo que soja, por exemplo, porque eu estou a pelo menos 3 metros da barra de bicos até o centro da planta. Então, são 3 metros que essa gota tem que se deslocar nesse ambiente e uma gota fina se deslocando por 3 metros numa temperatura muito alta ou numa umidade relativa muito baixa. Então, existem formas de controlar isso, de permitir que eu trabalhe um pouco a mais, um pouco a menos. Existe, né? Dá para trabalhar a regulagem, mas temperatura e umidade relativa, principalmente, interferem na eficácia. Vento interfere, mas de uma forma marginal. Ele só vai interferir se o vento estiver alinhado com a linha de deslocamento do trator. Porque senão a própria planta, se ele estiver na diagonal, por exemplo, a própria planta da laranjeira funciona como um quebra-vento. E ali no meio da linha, o vento vai ser menor do que nas extremidades. Nesses casos, eu vou ter uma interferência principalmente na região de ponteiros, porque é onde o vento tem uma velocidade diferente do centro da rua. Então, vento eu preciso pensar de uma forma diferente, mas umidade e temperatura com certeza absoluta. Maravilha! Hamilton, nós estamos chegando à reta final e eu queria abrir esse espaço para a sua consideração final, uma mensagem final aos nossos espectadores. O que você diria sobre esse nosso tema, sobre a importância de fazer calibração de equipamentos para aplicação, sobre entender de tecnologia de aplicação? Qual que é a mensagem que você deixaria? A mensagem que eu deixo é o seguinte: tecnologia de aplicação é redução de custo. E nós estamos numa época que o número de aplicações in citros aumentou muito. A margem do citricultor hoje é complicada, porque você precisa ter qualidade, inclusive para ter mais lucro, para viabilizar o seu investimento. E melhorar a qualidade da aplicação só é possível através de treinamento. Só é possível através de entender aquilo que está se fazendo e a importância ou a interferência das ações no processo de pulverização. A partir do momento que se começa a trabalhar não com volume de cauda por planta, mas
qual é a cobertura do alvo que eu estou conseguindo? Qual é a cobertura do alvo que eu preciso? Eu estou acima ou eu estou abaixo disso? Qual é o enfolhamento da minha planta? Preocupar com alguns detalhes, né? Eu cito sempre meu pai que dizia o seguinte, que Deus pode estar em tudo, mas o diabo está no detalhe, né? Então, se você vai errar no detalhe. E é importante na pulverização entender esses detalhes para busca de uma aplicação mais eficaz e mais sustentável. Perfeitamente. Então, pelo que eu entendo, é capacitação, treinamentos, é o que o pessoal deve buscar, né? Olha, para o próximo ano do projeto Fruto Resiliente, nós vamos expandir a nossa equipe, vamos traçar uma agenda nova de trabalho e, com certeza, nós queremos levar o treinamento de Aplique Bem para mais e mais produtores. Infelizmente, o nosso tempo acabou por hoje. Agora, se você é um pequeno produtor ou produtora de laranja e que possui menos de 100 hectares e quer participar do projeto Fruto Resiliente, entre em contato conosco, mande uma mensagem para a gente que vamos te atender com o maior prazer. Esse vídeo ficará disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Hamilton pela valiosa contribuição aos nossos produtores e espectadores. Muito obrigado por ter aceitado participar desse evento. E obrigado ao time de comunicação da Solidariedade que nos auxiliaram na produção desse evento. Queria agradecer também aos nossos analistas que estão em campo, mobilizando, dando assistência técnica para os produtores no dia a dia e levando a melhor informação. Muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima, então. Até breve.